Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Como é que é? Vocês ficam aí pensando, imaginando como é trabalhar e receber todo mês quase R$ 10.000 para trabalhar às vezes 6 horas por dia só, 6 ou 7, um período, ter metade do dia livre? Bom demais, né? Então, vamos continuar a nossa jornada? Pois é, nosso projeto é para um ano no máximo, hein? Daqui a um ano você vai estar com um empregão. Voltando ao tema, nós vamos ter que ver as seguintes disciplinas: direito. Dentro de direito a gente vai ver constitucional, administrativo, civil, processo civil, penal, processo penal. Eventualmente, se tiver se a gente for fazer uma prova de tribunal trabalhista, a gente vai ver direito do trabalho. Se a gente for fazer uma prova de tribunais eleitorais, a gente vai ver direito eleitoral. Mas por enquanto, em direito será isso. Além disso, a gente vai ver atualidades, a gente vai ver português e a gente vai ver também informática. Então agora a gente vai ver um pouquinho de português. Não se preocupe, é só você rever que você nunca vai esquecer. Sabe por que você não esquece? Porque a memória da gente funciona quando a gente quer. Sempre funciona, pode ter certeza. Sempre funciona. Não tem essa, minha memória é ruim. Não, sua memória não é ruim. Quer ver um exemplo? Por exemplo, se eu te perguntar assim para você, olha, quem que é aquele velhinho que todo Natal traz presente para todo mundo, usa roupa vermelha e barba branca? O nome dele é Papai Gabriel, Papai Rafael, Papai. Papai o quê? Papai Noel. Você não lembrou disso agora? Lembrou. Por quê? Porque isso é uma coisa que tá recorrente na sua memória. E vai acontecer isso com tudo que a gente conversar aqui. Hoje, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre verbo. Verbo cai no concurso. A gente vai estudar português, naturalmente, né, hoje. Então, o que é verbo? Verbo é uma palavra que indica a ação, tá certo? Nós vamos estudar verbo ao longo do tempo. Nós não vamos estudar só verbo, um período só de, um tempo só de verbo, um tempo só de preposição, um tempo só de concordância. Não, a gente vai discutindo coisinhas assim. Ao longo do tempo a gente vai alternando para ficar melhor para vocês decorarem e lembrarem e para que isso fique internalizado na sua memória para sempre. Vamos lá? Então, verbo indica uma ação. Por exemplo, eu vou beber. Beber é uma ação, beber água. Eu vou deitar, deitar é uma ação. Eu vou correr, correr é uma ação. Então, verbo indica uma ação, em princípio, mas pode ser outra coisa. Por exemplo, pode ser um estado. Eu posso ficar. Eu estou ficando, por exemplo, cansado. Ele ficou cansado. Ficar é um estado, não é? Uma forma como ele está. Pode significar também um fenômeno natural. Por exemplo, chove, anoitece, é um fenômeno natural. Pode significar também uma ocorrência. Por exemplo, sucedeu que ele caiu. Suceder é um verbo que significa algo que ocorre. Pode significar, por exemplo, um desejo. Ele aspira passar no concurso. Ele deseja ter independência financeira. E pode significar outras coisas. O que a gente tem que entender é que o verbo no português ele está ligado muito à situação onde ele está presente. Então ele flexiona. Um mesmo verbo ele pode ser falado, ele deve ser falado e utilizado de formas distintas a depender do lugar onde ele está sendo empregado. Por exemplo, o verbo pode variar em número. O que significa o número? O número é a quantidade de pessoas sobre a qual a gente está falando alguma coisa. Por exemplo, olha só como o verbo vai flexionar agora. Quando a gente fala sobre uma pessoa só, uma pessoa, a gente está falando no singular. Quando a gente fala sobre duas pessoas ou mais, a gente está falando no plural. Então, por exemplo, se eu falar assim, ele caiu, o verbo está no singular. Ele caiu. Se eu utilizar mais de uma pessoa, duas ou mais, olha como o verbo muda. Eles caíram. Entendeu? O verbo também ele flexiona a depender da pessoa. Se esse mesmo exemplo do verbo cair, se eu uso a terceira pessoa é aquela sobre a qual eu falo, que está lá longe. A primeira pessoa sou eu. E a segunda pessoa é com quem eu estou falando. Então, se eu estou falando com alguém, eu costumo usar você, mas normalmente a gente usa tu, que é mais formal. A pessoa com quem eu estou falando é a segunda. A pessoa sobre quem ou de quem eu estou falando é a terceira pessoa. E eu sou a primeira pessoa. Então, olha só como que o verbo flexiona a depender da pessoa. Eu caí, ele caiu.
Ou eu caio, ele cai. Entendeu? Essa diferença que eu apresentei agora entre as pessoas, entre a primeira pessoa e a terceira pessoa, eu também dei um exemplo da variação em relação ao tempo. Por quê? Porque uma coisa pode acontecer no passado, uma coisa pode acontecer agora, no presente momento, e uma coisa pode acontecer no futuro. Então, os verbos também eles flexionam em relação ao tempo. Vou usar o exemplo do verbo cair na primeira pessoa. Na primeira pessoa, em que número? No singular. Depois eu vou usar o mesmo exemplo na terceira pessoa, mas não no singular, no plural, ou seja, referindo a duas pessoas ou mais. Olha só que interessante. O verbo cair. Se fosse no passado, eu poderia falar eu caí, por exemplo, ou eu caía, mas depois a gente vai ver detalhes dessas variações. Eu caí. Se for agora, eu caio, é o presente, é uma coisa que está acontecendo agora. E se for no futuro, eu cairei, ou eu cairia. Depois a gente vai ver com detalhes essas diferenças, que no passado, no futuro, você pode ter variações. Mas o que é importante saber é o seguinte: se foi no passado, é um tempo. Se for no presente, é outro tempo. E se for no futuro, é outro tempo. Da segunda pessoa do plural, o que é plural? Quando se refere a duas pessoas ou mais. Então, vou pegar a terceira pessoa. A terceira pessoa não é aquela com quem eu estou falando e nem sou eu. É uma terceira pessoa sobre quem eu estou falando. Ou, né, de quem eu estou falando. Então, vamos falar, quem são aquelas pessoas? Eles. Então, olha, variando no tempo, eles caíram, que foi no passado, eles caem, que é agora, e eles cairão, que é no futuro, é uma coisa que vai acontecer. Bom, a gente vai ver também voz ativa, voz passiva, voz reflexiva. Eu estou vendo aqui que o tempo já está adiantando, eu não vou entrar em detalhes. E a gente vai ver agora, o que eu quero ver agora com você é o modo. O que significa o modo? O modo é o que é chamado também de formas nominais. As formas nominais são o que a gente chama de infinitivo, com o verbo pode aparecer, gerúndio ou particípio. É bom você decorar o seguinte: infinitivo sempre vai ser terminado em R, entendeu? Quando a gente fala, por exemplo, cantar, saber, correr, agora algumas vezes esses verbos podem, isso que é importante você saber, algumas vezes esses verbos eles podem se comportar como se fosse um substantivo. O que é um substantivo? É uma coisa. Por exemplo, quando eu tomo uma água, eu estou tomando uma coisa. Água é substantivo, livro é substantivo. Então, estes verbos terminados em R, eles podem se comportar como substantivos. Por exemplo, ele gosta de viver. Ele gosta dessa coisa que é viver. Ele gosta de namorar. Ele gosta dessa coisa que é namorar. Outro tipo de forma nominal ou modo é o gerúndio. O gerúndio é fácil de decorar, porque você fala gerúndio, você lembra do final dele, cantando, por exemplo, sabendo, são verbos quando eles terminam em NDO. Sempre NDO, caindo, cantando, comendo, dormindo. Sempre, quando ele terminar assim, ele vai significar, ele vai ser um verbo na forma nominal gerúndio. Às vezes, ele se comporta como um advérbio. O que é advérbio? É quando você usa uma palavra para qualificar um verbo, entendeu? Por exemplo, está amanhecendo. Não terminou com NDO? Amanhecendo é um advérbio. Outra coisa, é... ele vai passar no concurso porque está estudando. Ah, não, ou melhor, esse exemplo é um verbo, uma posição verbal, mas estudando, que é uma situação, passarei no concurso. Ele tem um valor adverbial, de condição. Se estudar, passa no concurso. O particípio, ele termina em DO, sempre termina em DO. É uma coisa como se fosse um passado. Por exemplo, caído, feito, sabido, partido. Em geral, ele termina em DO. E algumas vezes esses verbos funcionam como se fosse adjetivo, né? Por exemplo, a pessoa é
fulano foi demitido. Demitido é um adjetivo, demitido é quem não trabalha mais. Ele é sortudo, sortudo é quem tem sorte. E assim sucessivamente. Então, esse foi o primeiro contato que a gente teve com os verbos. A gente vai saber mais sobre verbos ao longo do tempo. E essa foi uma pequena pílula, vamos dizer assim, de português. Daqui a pouco a gente volta com mais dicas e reveja esse vídeo umas 2, 3 vezes. Pronto, vai entrar para a memória, vai ser tranquilo. Fique com Deus, que Deus te abençoe, o Espírito Santo nos guie e até a próxima.